Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui, vocês me falam se vocês estão vendo. Foi? Foi, tudo certo. Tudo certo? Sim. Então tá bom. Bom, minha apresentação vocês já fizeram. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite também, de estar podendo falar um pouquinho sobre uma área que a gente não tem nenhum assunto na faculdade, né? É uma área mais específica aí que a gente não tem contato na faculdade mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução à medicina de áreas remotas. É um tema um pouquinho complexo, primeiro porque quem está acostumado a dar essas aulas é a presidente da ABEMAR, que é tanto a Juliana, que é a ex-presidente, quanto a Dani Silvestre. Então, a responsabilidade é bem grande e o assunto é muito extenso, né? Porque a medicina de áreas remotas, o assunto é muito, muito grande, tem muitas áreas dentro da medicina de áreas remotas. E é isso que eu quero passar para vocês, mostrar um pouquinho do que é cada área, das áreas, porque não dá para a gente aprofundar, porque para aprofundar cada item da medicina de áreas remotas, vocês vão ver que é muito amplo, seria uma aula diferente, para mais até, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar essa aula, eu vou começar de um jeito um pouquinho diferente do que eu começo as minhas outras aulas. Eu vou começar com um caso clínico, principalmente aula para estudantes, para vocês terem noção. A ideia não é nem responder o caso clínico, as perguntas, nem nada. Depois, se vocês quiserem, a gente responde, mas a ideia não é responder. Mas a ideia é que vocês vejam que um caso pode acontecer com qualquer um de nós que gosta de fazer algum esporte de aventura, pode estar submetido a um caso como esse. Principalmente de estudantes, vocês vão ver que o caso é de uma menina jovem de 17 anos. Então, não é um caso muito complexo, mas é um caso que pode acontecer em áreas remotas. A gente fica pensando, áreas remotas, putz, é lá no Everest, é lá no sertão, e, na verdade, pode ser aqui perto da gente, andando de bicicleta, né? Então, isso é que eu quero mostrar também sobre o que é áreas remotas, né? Aí eu vou explicar o que é a medicina de áreas remotas, o que é uma ocorrência em área remota, e no final eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, como vocês já falaram, eu fui voluntário já da Volunteer Vacation, do Instituto Dharma, eu fui 3 vezes para o sertão, e eu vou contar um pouquinho da experiência, bem rapidinho, com algumas fotos, e mostrar para vocês que dá para ir fazer essas expedições voluntárias, humanitárias, né, que a gente pode chamar essas expedições, e eu fui 2 anos, eu fui como estudante, eu fui 2 anos seguidos, então para vocês verem que também é possível ir como estudante, eu falo quais as funções do estudante de medicina, o que faz lá, o que dá para ajudar. E no final tem uma bibliografia sugerida, que eu sugiro alguns livros para ler, filmes para vocês assistirem, leituras e cursos, tudo mais. Eu acho que para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nessa área, vale a pena, que são indicações bem, bem legais mesmo, de vários cursos que eu já fiz. Bom, começando pelo caso clínico. Como eu falei, a ideia não é responder essas 4 perguntas, mas a gente pode responder, claro, mas é para vocês terem noção de que pode acontecer perto da gente e pode acontecer com qualquer um que gosta de esporte de aventura. Então vamos lá. Você está pedalando sua mountain bike em uma trilha, quando se depara com uma garota de 17 anos que está caída no chão, rodeada por algumas pessoas que lhe pedem socorro. Ela está sentada, consciente, mas tem dificuldade respiratória evidente e chiado audível. Você nota que sua pele está avermelhada na região da face e tronco. De bicicleta, você está aproximadamente 1 hora de seu carro e depois mais 1 hora de automóvel da cidade mais próxima. Vocês vão entender o porquê que isso é áreas remotas e como encaixa a definição de uma ocorrência em área remota nesse caso. Então, as perguntas seriam: qual o primeiro passo na avaliação dessa paciente, né? Qual o diagnóstico mais provável? Que medicamentos você poderia dar para essa paciente? E se ela requer evacuação? É uma coisa uma pergunta que a gente tem que fazer, se ela requer evacuação ou não, para a gente pensar na forma mais rápida de tirar ela de lá e solucionar o problema dela. Isso em uma área remota. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, a gente volta lá no final e responde as perguntas. Bom, o que é a medicina de áreas remotas? Ela nada mais é do que a intersecção de 3 especialidades médicas. Quando eu digo especialidades médicas, é porque existem residência médica nessas especialidades. Hoje em dia, no Brasil, não existe residência médica de medicina de áreas remotas. Mas ela é a intersecção da medicina do esporte com a medicina de emergência com a medicina do viajante. São as 3 coisas. A intersecção das 3 é a medicina de áreas remotas. Hoje, no Brasil, está com um projeto, mas que vai demorar um pouco ainda,
para conseguir fazer a medicina de áreas remotas uma subespecialidade da medicina de emergência, que isso já existe lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não. E as premissas básicas, que é o que a gente sempre tem que levar e sempre tem que pensar, o pensamento na medicina de áreas remotas, são 3 coisas: é adaptar, improvisar e se superar. São essas 3 coisas. Quando a gente fala adaptar, improvisar, não é tirar da cabeça o que a gente vai falar, vamos colocar isso aqui. Não, são sempre coisas pensadas e estudadas que podem solucionar os problemas daquele paciente naquele momento. Tá? Eu vou mostrar para vocês, vai ter um videozinho bem legal sobre o AWLS, que é o curso de medicina de áreas remotas, que vocês vão ver, vão perceber o que é esse adaptar, improvisar e superar. Tá? E aqui eu abro uma brecha para poder falar da ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, que não é... Hoje em dia a gente está crescendo muito, tá? Estou até com a camiseta da ABMAR, que é a Associação de Médicos mais legais do Brasil. E a ABMAR, ela tem o grupo do WhatsApp, tem o site, a área dos associados, tem o congresso que vai ter no final do ano também. Esse ano provavelmente vai ser online, né? Mas já teve ano passado o primeiro congresso e, assim, o dia inteiro discussão de casos de medicina de áreas remotas, são vários casos sobre todos os temas de áreas remotas. Para quem gosta, vale muito a pena fazer parte, tanto quanto estudante, que tem até desconto para estudante, acho que é bom falar também, e para médicos, residentes e tudo mais. É uma associação muito, muito legal mesmo. Bom, atividades praticadas em áreas remotas. Quando a gente fala em áreas remotas, a gente não pensa muito, a gente fica pensando em casos muito longe, né, da nossa realidade. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo a aula gosta de praticar atividades, esporte de aventura e tudo mais, e que não pensa que pode ser uma área remota. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tem muitos outros, né? Mas coloquei alguns exemplos. Arvorismo, asa delta, bungee jump, caiaque, trekking, trilha, para quem gosta de fazer, camping, cavernismo, ciclismo, corrida de aventura, escalada, expedições de ajuda humanitária. Eu deixei em negrito mesmo, de propósito, porque são as experiências que eu tenho e que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Mergulho, motocross, natação mesmo, paraquedismo, rapel, rafting, skate, slackline, stand-up, surf, tirolesa. Então, são atividades, esporte de aventura, que podem podem ter problemas, né, médicos, e que a gente consegue resolver se a gente for cada vez ficando mais especialista em medicina de áreas remotas. O que é uma ocorrência em áreas remotas, como eu falei para vocês? Como o caso, vocês vão lembrar do caso clínico agora. O porquê que se encaixa numa ocorrência de área remota. É aquela em que a vítima se encontra a 1 hora ou mais de centros médicos ou hospitais capazes de proporcionar atendimento definitivo ao paciente. Então, lembra que a menina estava lá na bicicleta com um quadro respiratório, a 1 hora de bicicleta até chegar no carro e depois mais 1 hora até chegar na cidade mais próxima, né? Já se encaixa na definição de áreas remotas. O trabalho da equipe médica com equipamentos e recursos limitados, porque a gente está ali, a gente está fazendo uma trilha, está fazendo mountain bike, você não tem todos os recursos com você. No máximo, você leva o seu kit médico e é o que você tem ali na hora, é o que a natureza pode te oferecer, e aí você entra com adaptar, improvisar e se superar. Essa definição foi feita pelo Mill Valley em 1983, quando começou isso lá nos Estados Unidos sobre esse estudo de medicina de áreas remotas. As fotos, ela mostra lá no sertão à esquerda aqui, uma foto que eu mesmo tirei, que lá no sertão a gente está muito tempo, mínimo 1h30, 2 horas de carro, para chegar numa cidade mais próxima que tenha uma unidade básica de saúde, algum recurso que a gente possa usar. Isso de carro, que é a nossa realidade, que a gente consegue ir de carro para as expedições, mas não é a realidade do povo local, né? À direita, a gente tem o Everest. Pô, com certeza, se acontece alguma coisa lá no Everest, também é uma área remota. Até a gente chegar, até descer para o ponto mais próximo, que tenha um lugar capaz de proporcionar um atendimento definitivo ao paciente, né? Então, é mais de 1 hora, com certeza. Então, também é uma área remota. Mas uma praia cheia, no verão, também pode se tornar uma área remota. Imagina que tenha uma queimadura por água viva, alguém tem um quadro de hipoglicemia, enfim, algum quadro do tipo que seja médico, numa praia lotada dessa, vira uma área remota, porque até chamar a ambulância, até chegar no hospital, até chegar ao primeiro atendimento, tudo,
você está a mais de uma hora para oferecer um atendimento definitivo ao paciente. E claro, você está na praia, por mais que você esteja de férias e tudo mais, você vai estar com equipamentos e recursos limitados também. Então, a ideia é trazer para a gente que a área remota não está tão longe assim, ela pode estar aqui no meio da rua. Tá? E o que a medicina de áreas remotas estuda? Como eu falei para vocês, muita coisa, e cada item desse daria para fazer uma aula ou até mais. Então, eu coloquei só para vocês entenderem como a introdução à medicina de áreas remotas, para vocês verem que tem muito tema para ser abordado e é muita coisa. Hoje em dia, as pessoas já estão se especializando dentro da medicina de áreas remotas. Então, tem médicos especialistas em medicina do mergulho, tem médicos especialistas em medicina polar, porque é muita coisa mesmo, tá? Então, desde o planejamento de expedições, você começar a se planejar para as expedições, para conhecer o grupo, montar um kit médico necessário, saber se tem pessoas que já são doentes, que fazem uso de medicamento de uso contínuo, né? Nutrição e desnutrição, isso também é importante, principalmente lá no sertão, falando casos de desnutrição. Tratamento de água, hidratação e desidratação. Como que a gente trata a água? A gente vai tratar com hipoclorito, vai usar a luz ultravioleta. Então, tem todos esses estudos. Riscos relacionados à flora e fauna. Também, depende do lugar que você vai, da região que você vai, você precisa entender sobre a flora e sobre a fauna. Pode dar problemas oftalmológicos, dermatológicos. Medicina de altitude. Você vai para o Everest, você precisa entender sobre medicina de altitude, ou para qualquer outra montanha que seja alta. Lesões causadas pelo calor. Pode ter desde insolação a queimaduras de pele, queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Lesões causadas pelo frio. Você vai para uma área que é fria, você tem que entender sobre geladura dos dedos, de extremidades, frostbites e tudo mais. Foi o que eu falei, é muita coisa para a gente falar em cada item, né? Lesões por raios, medicina do mergulho, medicina aeroespacial, medicina polar, medicina do surf, sobre feridas em áreas remotas. Se você vai fazer uma expedição, vai fazer uma trilha longa, corrida de aventura, uma bolha pode acabar com a sua viagem. Uma bolha. Então você precisa saber como prevenir até isso, né? Para não ter esses problemas e como tratar essas feridas, que não seja só bolhas, mas algumas outras feridas podem ocorrer ao longo da expedição. Afogamento, avalanche, trauma e emergência. A aula de trauma a gente pensa em trauma, quando a gente aprende na faculdade, aprende o ABCD. Em medicina de áreas remotas é completamente diferente. Tem pelo menos 5 mnemônicos desses para a gente começar a entender o trauma e atender o trauma na medicina de área remota. É bem diferente, é muito legal essa aula também. E encontro com animais selvagens, que pode acontecer, acidentes, né? Os animais selvagens, eles não atacam, mas existem acidentes. Por isso que existem acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, né? Bom, o que é a medicina de áreas remotas? Onde que a gente pode atuar? Né? A gente pode atuar como nas expedições médicas humanitárias, que é o caso das minhas experiências, que eu vou falar para vocês. Em caso de catástrofes naturais, por exemplo, Brumadinho, mais recente aqui no Brasil, que a gente pode citar, né? A gente poderia ter ido, eu me voluntariei para ir, mas não fui chamado, porque os médicos de lá já estavam fazendo o atendimento e existe toda uma logística para poder atender catástrofes. Grupos de turismo, se você vai para uma viagem num turismo e você vai como médico daquele grupo, você precisa entender tudo aquilo. Sobre os pacientes, se eles já têm alguma doença prévia, se eles fazem uso de medicamentos. Controlar isso para você montar também o seu kit médico, né? E provas de atividades outdoor, como esporte de aventura, maratona, corrida de aventura, ciclismo, escalada. E aqui eu coloquei 2 fotos, são fotos do curso do AWLS. Foi o curso que eu fiz. Aqui na foto em cima parece uma fratura exposta, né, de um ciclista, um caso clínico parecido, mas tinha uma fratura exposta, um ciclista. Nesse caso, ele era estudante também da faculdade e ele foi como voluntário para ser vítima. O curso é excelente, esse curso. E aqui à direita a gente está fazendo um atendimento numa área remota, no meio de uma floresta, né, de um paciente que eles dão o caso clínico. Vou mostrar agora um vídeo que é sobre o curso AWLS, só que essa versão dos Estados Unidos, mas está em inglês, mas é curtinho. Mais para vocês entenderem mesmo e verem os tipos de adaptação que pode ser feito.
Aprende a fazer Eu, maca com essas cordas. eu acho que tá sem áudio. É assim mesmo? Tem uma música só. Ah, tá. Ah, então tá bom. Eles falam, mas é tudo em inglês também. Mas é mais para vocês verem esse tipo de adaptação. Improvisação, né? Que eu tinha falado. Como colocar o colar cervical. Essa é uma tala, por exemplo, chama splint. Essa tala laranja, fazendo colar cervical. Ela é uma tala moldável. Você pode colocar tanto em fratura exposta, ou torção de tornozelo, por exemplo, eles também vão usar. É uma tala móvel. Você pode usar como colar cervical. Você aprende a fazer essas imobilizações, aprende a fazer esse tipo de transporte em uma área remota, né? Esse colar cervical que eu falei. E ela está sendo usada para imobilização do tornozelo, por exemplo. E aí ele tá explicando, na verdade, que os temas em aula, né, na aula teórica, são todos muito bonitos, a gente vê tudo, entende tudo, mas quando vai para a aula prática é um pouco mais complicado, né? Porque é difícil a gente entender sobre... Deixa eu passar aqui. A gente olha a aula teórica, entende, anota isso, aquilo, mas a hora que você vai para a aula prática, opa, o paciente está com dor, a realidade é outra, né? Então, o curso, são 3 dias de curso, tem as aulas teóricas de todos esses temas que eu falei, todos, e depois a aula prática. E a aula prática são com casos clínicos assim também. Esse ano não teve por conta da pandemia, ano que vem volta a ter. E é um curso exclusivo para acadêmicos e médicos, tá? Eu acho que vale muito a pena fazer para quem gosta. Aqui eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências, tá? Eu fui para o sertão do Piauí e 2 vezes, em 2016 e 2017, eu fui como acadêmico, fui como estudante, e ano passado eu fui para o sertão de Pernambuco, fui como médico, foi a primeira vez. As empresas, como eu falei lá no começo, mas para quem quiser se interessar, tiver interesse em fazer e participar, é a Volunteer Vacations e o Instituto Dharma, são os dois, tá bom? Porque eu sempre viajei, continuo viajando, confio muito neles. Tem outras ONGs e empresas, mas foram as minhas experiências, né? O que a gente faz numa expedição médica, né? A gente vai para um lugar tão longe e como que a gente consegue ajudar? A maioria são casos de baixa complexidade, porque os pacientes eles não têm acesso a médicos, eles não têm acesso à saúde. Muitos deles às vezes falam: nossa, mas eu nunca passei em consulta com um médico, né? A gente fica até assustado na hora, mas lá é a realidade deles que eles têm, e a gente vai lá para ajudar como a gente pode. Então, a grande maioria são casos de baixa complexidade, lombalgia, verminoses, principalmente lá no sertão, não tem água tratada, eles pegam água ali da cacimba, né? Eles não tratam a água antes de tomar. A água que eles têm é para lavar roupa, para tomar banho, para cozinhar, para beber, é a mesma água para tudo, que é a mesma que os animais tomam também. Então, tem muitos desses problemas. Candidíase, leucorreia, saúde mental também é muito importante. Lá, principalmente, também tem um alto grau de depressão e índice de suicídio também. Diabetes e hipertensão também são bem comuns, porque eles não fazem acompanhamento, às vezes nunca passaram com o médico. Vai fazer o destro lá, tá estourado, a pressão estava 21 por 16. Tem um monte. O meu amigo estava lá, acabou semana passada a expedição desse ano, e ele falou, tomei até um susto que a pressão estava muito alta, mas eu falei, mas é isso que a gente tem que ajudar, e aí a gente consegue fazer esses casos crônicos de maior complexidade nesse tipo, a gente consegue fazer um encaminhamento para a Secretaria de Saúde, aí eles pegam os dados direitinho e eles fazem tipo uma caravana, eles levam todos os pacientes para a cidade que é maior, que seja mais perto ali da região, para eles conseguirem fazer o acompanhamento. E sempre tem casos de emergência, né? Porque eu vou mostrar a foto, e aí, emergência em área remota, entra aquela questão de trauma também, principalmente. Tem bastante queda de moto, às vezes tem briga, alguma coisa do tipo. Eu coloquei os dados aqui só para a gente ilustrar, são os dados do ano passado, foram 691 pacientes, que atendimentos foram 855, porque muitos deles passavam, às vezes passavam no clínico, no ginecologista, passavam no oftalmo e no pediatra, então vai aumentando os números de atendimentos por conta disso.
Em clínica médica foram mais de 300, pediatra 160, ginecologia 99, uma ginecologista só, uma oftalmo 173 pacientes, e a gente faz a doação de óculos também para os pacientes, muitos deles nunca passaram num oftalmo. Tem um vídeo que é lindo, que é uma menininha de 4 anos, ela tinha miopia, acho que tinha 4 graus de miopia, ela nunca tinha usado óculos. Aí ela fez o exame, ganhou o óculos de doação, na hora que ela coloca o óculos no rosto, o sorriso dela já valeu a expedição toda. Psicologia 35, dentista 68, nutricionista 6 atendimentos. Como a gente atende? Aqui a gente ainda tinha uma certa estrutura, uma unidade básica de saúde, mas que não cabiam todos os voluntários, a gente não tinha sala para tudo isso. Então a gente acabava montando o nosso consultório de uma forma diferente. Aqui a gente tinha 4 mesas, que eram 4 clínicos, né? Eu estou nessa primeira mesa branquinha aqui, depois lá está o Luiz, que vai dar aula para vocês também depois. E aqui está a nossa farmácia à esquerda. Todas as medicações que a gente leva são de doação, que a gente leva daqui de São Paulo, a gente manda um caminhão antes para lá, com todas as medicações, todas as doações que a gente consegue, para poder atender a demanda, que é muito grande mesmo. Aqui, quando eles souberam que a gente ia começar os atendimentos, era a fila que eles já montavam antes, né? Eles já faziam toda a fila. E aí vem o adaptar, improvisar e se superar também na medicina humanitária, porque como que a gente vai fazer uma receita médica para um paciente que não sabe ler e não sabe escrever? Então, a gente precisa também bolar e adaptar, improvisar e superar, né? Então, aqui é uma receita que eu fiz, por exemplo, o paracetamol, aí eu coloquei... O escrito é para se alguém tiver, às vezes tem alguém, um vizinho, alguém que saiba ler, um filho que sabe ler, está escrito, mas de qualquer forma, é um comprimido, por exemplo, quando está sol de manhã, um comprimido na hora do almoço, desenha um garfo, um prato, uma faca, o desenho não está tão bom, mas é a ideia. Um comprimido no chá da tarde, um comprimido de noite, e assim vai. A gente tem que se adaptar, né? Como eu falei, as premissas básicas da medicina de áreas remotas. Aí, na primeira foto, estão fazendo a triagem. A parte da triagem, os estudantes de medicina ajudam bastante também. A parte da triagem, você vai conversar com o paciente, vai ver qual é o problema dele, para onde que a gente vai encaminhar ele. Se ele precisa passar com clínico, se ele precisa passar com ginecologista, com oftalmo, e a gente faz toda a indicação. E o que é muito bom, porque como estudante você tem o contato com muita gente, com quase todos os pacientes, né? E consegue ouvir todas as histórias deles. E aí, algum caso que você tenha mais curiosidade, você fala, nossa, isso aqui eu não sei o que é. Ah, eu vou lá acompanhar. Você vai lá com o médico e fala assim, ah, posso ver a consulta? Pode ver, lógico. E aí vai acompanhar o clínico, vai acompanhar o ginecologista, ajudar ela. A gente tem um ultrassom portátil, que a gente consegue ajudar, porque nessa área, como não tem nem atendimento médico, imagina um exame complementar, né? Além da anamnese do exame físico, a gente consegue levar um ultrassom ainda para ajudar a fazer os diagnósticos. Então, para a ginecologia ajudou muito, por exemplo. Embaixo a gente estava fazendo uma aula sobre reciclagem, sobre a importância da reciclagem e jogar o lixo corretamente, né? Porque eles não têm essa instrução. A dentista aqui está dando uma aula para as crianças de como escovar os dentes e fazendo o atendimento. Claramente, nessa foto maior aqui à direita, a gente vê que não é uma sala ideal de uma dentista, né? Num consultório odontológico, mas são as premissas básicas da medicina de áreas remotas. Você tem que ajudar conforme a nossa disponibilidade, conforme o local, né? Mostre para a gente, ajude a gente. Os pediatras aqui atendendo, né? Os casos de pediatria também tem alguns graves. Em 2016 teve um caso muito grave de um menininho que estava com um grau de desnutrição e desidratação muito, muito grave. A gente conseguiu levar ele para ficar internado, ele ficou internado na cidade maior, a gente que levou ele de ambulância. Ficou internado 3 ou 4 dias para conseguir hidratar e nutrir novamente, e na expedição desse ano tem um retorno, você retorna, você encontra os mesmos pacientes, e tem a foto da pediatra que atendeu ele desde lá de 2016, e eu fui como estudante e eu que fiz a triagem dele. Então, eu me coloco nisso também. Que eu vi, levei para ela, acompanhei o caso, a gente levou para a internação dele, e depois, cada ano que a gente volta, a gente encontra com ele, né? E ele super bem agora, saudável. É uma vida que a gente conseguiu salvar. Então, se a gente consegue salvar uma vida, a expedição toda já vale a pena, né? Aqui a ginecologista fazendo
ultrassom portátil, fazendo transvaginal nas mulheres, ela conseguiu identificar, dizer sexo durante a gestação, diagnosticar alguns miomas também. A oftalmo fazendo o teste, depois aqui à esquerda a gente faz doação de óculos escuros também, de óculos de sol, porque é uma região muito seca, uma região com muito sol, muito calor, que eles não têm proteção nenhuma, eles não usam chapéu, não usam protetor solar, não usam óculos. Então a gente faz a doação além dos óculos de grau, os óculos de sol também. E traumas, como eu falei, emergências acontecem, aqui é o Luiz atendendo na esquerda, um trauma, foi uma queda de moto, não aconteceu nada mais grave, teve alguns ferimentos que a gente conseguiu tratar e fazer curativo. À direita foi o caso que teve em 2017, quando a nossa equipe estava fazendo uma visita domiciliar, que a gente faz visita domiciliar para acompanhar e atender pacientes que não conseguem ir até o nosso local de atendimento, muitas vezes em escolas, que a gente acaba montando nossos consultórios. Quando a equipe foi parada, pedindo ajuda, porque estava de carro, que tinha acontecido um acidente, e quando eles chegaram para ver, era uma mulher, uma senhora, tinha brigado com o marido, os dois estavam alcoolizados, e eles brigaram e ele deu com uma foice no pescoço dela. E aí a primeira coisa que a voluntária pensou foi tirar a camisa já para comprimir, comprimiu, colocaram no carro, encontraram uma ambulância no meio do caminho, levaram para a cidade maior também, onde tem um atendimento definitivo para o paciente. Ficou super bem também, uma semana depois já estava mandando foto, que estava bem, a gente teve a notícia também, então foi mais uma vida salva de uma emergência, que se a gente não tivesse lá naquele local, naquele momento, provavelmente já não estaria mais aqui, né? Eu gosto de terminar a aula sempre com 2 frases, mas hoje eu fiz questão de colocar essa a mais, principalmente aí para o pessoal também se empolgar e fazer parte do SAS, que a maioria da gestão faz parte. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. Né? A frase diz tudo. As outras 2 frases que eu sempre uso. Você pode não mudar o mundo todo, mas pode mudar o mundo de alguém. E seja a mudança que você quer ver no mundo. São fotos que a gente tirou mesmo lá na expedição, são visitas domiciliares que a gente fez. E acho que essas 3 frases reúnem bem o que é a medicina humanitária, né? E de áreas remotas também, claro. Algumas bibliografias, livros que vocês possam ler aí, que são interessantes, que eu mesmo já li. O primeiro é Medicina em Áreas Remotas no Brasil, é o único livro sobre medicina de áreas remotas no Brasil. Então, ela é adaptado à fauna e flora da região também. É o livro escrito a idealização foi da doutora Juliana, do doutor Sacha, que eram os presidentes da Abimar, que é um livro maravilhoso que mostra item por item, tem um capítulo para cada item daqueles que eu mostrei sobre o estudo da medicina de áreas remotas. E aí eu coloquei esses 2, comunicação não violenta e comunicação clínica, que são principalmente para atender os pacientes, que é você ouvir, você não julgar, a ter empatia, que é muito importante nessas expedições humanitárias. E para vocês que estão começando, às vezes na faculdade também, essa comunicação clínica é muito interessante, é muito legal, ele são vários capítulos, ele começa desde como você deve atender um paciente, desde antes dele entrar na sua sala, como você deve organizar a sua sala, para você se preparar para atender o paciente, para você poder dar mais atenção ao paciente, para ele se sentir seguro com você, desde o momento em que ele entra na sala. E até a telemedicina, que é o assunto mais moderno aí que a gente tem hoje em dia, mais falado. Então, ele caminha por todas essas áreas. É um livro muito bacana mesmo, comunicação clínica. E O Humano do Mundo, que acho que é o meu livro preferido, que é sobre uma psicóloga que trabalhou muito tempo no Médicos Sem Fronteiras, a Débora Noal, e ela conta as experiências dela, sobre as expedições dela no Médicos Sem Fronteiras como psicóloga, a visão dela. Ela fala do Congo, fala do Haiti, depois dos terremotos e tudo mais. É um livro que é meu livro preferido. Leitura que vocês podem fazer. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Às vezes a gente não
não dá muita atenção a isso, mas é muito importante a gente saber qual é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? O AWLS, que foi o curso que eu fiz, que eu passei o vídeo para vocês, que eu falei, ele mostra tudo isso, é bem aprofundado. E tem o curso da AVV, que é um curso online, sobre princípios de resposta humanitária e desenvolvimento social, para aprender bastante sobre esse lado de resposta humanitária, entender os problemas das regiões, que antes da gente ir para uma expedição, a gente tem que entender qual é a cultura da região, quais são os problemas que eles precisam, que eles mais precisam de ajuda. Não adianta a gente ir lá para o sertão, que tem muitas crianças, e não levar um pediatra, por exemplo. Então, a gente precisa entender quais são os problemas deles para a gente poder entrar nisso para ajudar. Cada região tem o seu. Né? Filmes que vocês podem assistir. Os Capacetes Brancos, que são médicos e voluntários lá na Síria. Eles usam esse capacete branco, que é quando tem um bombardeio, eles são os primeiros a chegar no local para ajudar quem está ali e tirar dali e levar para um hospital. O Forsama tem no Amazon Prime. É um médico, uma jornalista grávida, que tem a filha Sama, e eles vivem esse momento também de bombardeio e também dentro do hospital, e como que eles ajudam. E Pat Adams, O Amor é Contagioso, que é um filme maravilhoso, né, sobre esse lado humano da medicina, que a gente vê que cada vez mais está se perdendo, porque muitos médicos não dão atenção ao paciente, o paciente entra, fala o que está sentindo, ele pede um exame e acabou, é isso. Mas a medicina não é isso, né? A medicina tem que ter o lado humano dela para a gente entender e conseguir se colocar no lugar do paciente, que é a empatia. E o Pat Adams mostra isso muito, muito bem. Esse filme é maravilhoso. Bom, agradeço a todos pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho para vocês. Eu acho que o tema ele é muito complexo, que é muita coisa para a gente poder falar. Cada item daquele daria mais de uma aula mesmo. E acho que é mais para vocês entenderem e começar a pegar um pouquinho mais do gostinho pela medicina de áreas remotas e se juntar. E cada vez mais, quanto mais gente, melhor. Tá bom? Quem quiser entrar em contato, tem meu celular, tem meu e-mail aí também. Pode mandar mensagem no WhatsApp, pode ser no Instagram também, não tem problema nenhum. Pode me mandar que eu respondo, eu amo falar sobre isso. Tá bom? Obrigado a todos. Doutor Gustavo, muito obrigada. Eu acho que é uma experiência muito boa a gente sempre ouvir histórias de pessoas que viveram isso, que vivem isso e que tentam trazer um pouquinho da medicina, a medicina que sempre nasceu no coração da gente, mas aos poucos vai se perdendo, né? Então isso é muito legal, assim, a gente gosta muito de acender essa chama de novo no coração, né? E pessoal, se alguém tiver pergunta, pode enviar aqui no chat. A gente está enviando formas de presença também, então é só falar aqui. Ó, ô, Gustavo, eu acho que você consegue ver aí o chat, né? Tô vendo. Peraí. Pessoal agradecendo aí você Ah, imagina. pela presença e pela aula. E você falou, né, da Abimar, deu um spoilerzinho aí, contou um pouquinho do congresso que vai ter, né? E uma coisa bem legal é que a nossa liga ela é afiliada à Abimar agora, a gente abriu a comissão acadêmica, né? Uhum. Então, é uma oportunidade a mais, né? Então, o pessoal tá aí para conhecer, para ver. É uma medicina diferente, mas é uma medicina que tem tudo para te deixar cada vez mais apto para vários ambientes, né? Então, é isso aí, pessoal. Alguém tem dúvida, perguntas, quiser abrir o chat para falar, o microfone? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como foi para você já ir nessas expedições durante a graduação, sabe? Se foi bem tranquilo, se ficou muito nervoso, conseguiu levar Não. de boa. Nervoso eu fico até hoje. Ah, obrigada. Mas eu fui, na verdade, eu sempre quis fazer voluntariado e acho que unir o voluntariado com a medicina, acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente como estudante, né? E aí eu sempre quis, fui atrás, fui ver, conheci a Volunteer Vacation pela internet mesmo, procurando, mandei mensagem, eles iam ter uma expedição, se não me engano era para o Congo ou para Angola. E aí eu me inscrevi, coloquei lá e tal, que ia bater bem nas minhas férias do quarto ano. Mas aí eles cancelaram por burocracias, enfim, não teve a viagem.
acabou que não teve. Depois eu fui numa feira de esporte de aventura e acabei lá, eu conheci a doutora Karina Oliani, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela é a médica que mais faz, que começou a Abemar, na verdade, né? Foi ela que trouxe essa medicina para o Brasil. E lá eu fui conversar com ela, porque eu já assisti os programas dela na televisão e tudo mais, e aí ela me chamou, ela falou, você não quer vir comigo para o Sertão do Piauí? Isso vai me ajudar muito. Eu falei, nossa, lógico que eu quero, né? Porque a expedição que ia ser na África mudou para o Sertão. Só que como eu já não ia estar mais de férias, eu ia estar no interno, ia estar no estágio, eu estava em pediatria. E aí eu falei, putz, vai ser difícil, mas vamos lá, são 9 dias e pegava um feriado. Falei, bom, vou tentar. Aí eu falei, peguei todo o relatório da expedição, como que funciona, quais médicos que vão, que eu vou estar lá supervisionado, né? Vocês não vão estar lá a Deus dará. Vocês vão estar supervisionados, vai ter um monte de médico, vocês vão estar aprendendo muito. E aí eu levei tudo, levei todo o relatório, levei tanto para o gestor quanto para a médica, para a professora, que era responsável pelo estágio de pediatria, no caso. Aí eu falei, ó, doutora, mas tudo bem, eu vou ficar só até a metade, para não perder tanta aula, que eram 9 dias, eu falei, eu fico os primeiros 5 dias e volto antes. Ah, tá bom, então vai, tá bom, eu fui. Mas aí quando chegou lá, no dia antes de voltar, eu falei, opa, eu não quero ir embora, eu quero ficar até o final. Aí minha irmã mandou mensagem, você quer ficar? Eu falei, quero. Ela falou, tá bom, pronto, sua passagem tá mudada. Mudei a passagem, fiquei até o final, depois eu me resolvi na faculdade e tudo certo. Isso depois, mas acho que eu perdi até um pontinho por causa de falta, mas depois a gente corre atrás, não tem problema. Acho que a experiência que eu tive lá não vai repor na faculdade, dentro da faculdade, dentro de sala de aula, em momento algum. Então, para quem quiser tiver essa oportunidade, vale muito, muito, muito a pena. Desde o primeiro ano até o 6º ano. Vale muito. Nossa, muito legal. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vocês querem saber da vida do Gustavo? A gente pode bater papo, saber de tudo. Pode perguntar. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha aí, pode falar, pessoal. Ó, fofoca, ele tava na praia, hein, esses dias. Tá, de férias. Alguém mais, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Diga. Pode falar? Oi, boa noite, tudo bem? Pode. Eu queria saber, foi o que o senhor acabou de explicar um pouquinho, mas eu queria saber, por exemplo, dessa parte para a gente fazer voluntariado enquanto ainda não se formou. Porque eu vejo, por exemplo, ONGs como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que você só pode ir formado e você não pode ir como estagiário, entre aspas. E eu queria saber como que funciona essa parte para a gente começar a entrar em contato desde o começo. Uhum. O Médicos Sem Fronteiras não tem nem voluntariado, na verdade. Ele é remunerado. E pouco, mas é remunerado. É uma ajuda de custo, né? E como é só você se inscrever, na verdade. Quando lançar a expedição, tanto acompanha, pelo menos se tiver interesse, o Instagram da Volunteer Vacation e do Instituto Dharma. Quando eles lançam a expedição, eles já lançam no Instagram. E aí você já entra em contato, fala que você é estudante, que você quer ir e tudo mais. Eles vão pedir talvez um breve currículo lá. E assim, só que as vagas esgotam muito rápido. Normalmente para as expedições são 2 vagas para estudante. Então realmente esgota rápido, porque são só 2. Então, se tiver interesse, já assim que eles lançarem, já entre em contato, manda a mensagem, tanto pelo Instagram ou pelo site mesmo da Volunteer Vacation. A Volunteer Vacation não é só expedição médica, que precisa de um grupo para ir e tudo mais. Se vocês quiser ir sozinho para algum lugar que eles tenham um projeto, você consegue ir sozinho na data que você preferir. E eles são uma agência de férias voluntárias, né? Então, se você quiser cuidar de animais na África, até expedição médica, você consegue. Então, eles têm essa disponibilidade de fazer várias viagens no âmbito que você quiser, na verdade. E se você quiser ir como voluntário médico para algum outro lugar, com certeza eles têm também. Você entra em contato com eles lá pelo site, eles têm tudo no site. Entra em contato, responde o formulário deles e aí vai conversando e vai entrando nesse mundo, que depois que entra não sai mais. Entendi, muito obrigado, viu? Imagina.
Doutor Gustavo, o Léo tá perguntando qual foi o momento que mais te impactou? Rapaz, tiveram vários, hein? Tiveram vários, mas acho que as visitas domiciliares no meu primeiro ano, em 2016, foi o momento que mais impactou. Eu não trouxe vídeo aqui para a aula, porque seria um outro tema para a gente abordar, mas se alguém quiser, eu posso mandar depois os vídeos. Eu entrava assim, você entra na casa, cara, uma casa de pau a pique, que é menor que um consultório médico, que moram 7 pessoas. Não tem banheiro, não tem luz, e você pergunta, qual que é a renda? Ah, 7 pessoas, R$ 300 do Bolsa Família. Como que alguém vive com R$ 300 por mês em 7, né? E aí não tem água, eles não têm. No começo, os primeiros 4 dias, como era uma região muito, muito longe mesmo, bem no meio do sertão, chamava Serra do Inácio, a gente ficava, não tinha hotel, era uma escolinha que a gente ficava, dormia com um colchãozinho no chão, e era um banheiro para todos os voluntários, a gente estava em 25, 26 voluntários. O banheiro, para começar, não tinha água suficiente, óbvio, né? Então, banho era lencinho umedecido, os primeiros 4 dias, sem banho, só banho de lencinho umedecido. Você ia no banheiro, você não puxava a descarga, você só puxava a descarga se a situação tivesse realmente preta, porque não tinha água por causa da descarga. E aí, esses momentos, acho que, assim, depois, a hora que, mais no final da expedição, a hora que eu entrava no banho, que a gente mudou para um hotelzinho, quando estava numa cidade um pouco maior, eu entrava no chuveiro e só chorava. Eu chorava assim, cara, por que uns tem tanto e outros tem tão pouco, né? Mas aí é o fato de você aceitar a situação, de você agradecer pela oportunidade que a gente tem, principalmente na área médica, de poder ajudar essas pessoas. E acho que é isso. Quanto mais a gente ajudar, melhor. É isso aí. Quanto mais a gente faz, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, na realidade, né? Sim. Então, pessoal, alguém mais aí quer falar alguma coisinha? Ou a gente já pode terminar? O pessoal agradecendo. Entrem na Imagina, Volunteer eu que agradeço. Entrem no SAS. Entre no SAS. Então é SAS isso aí. consegue ajudar de casa, hein? Pois é, da sua casa dá para fazer muita coisa, gente. É. Então é isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho de vir falar com a gente e repartir um pouco da sua Imagina, vida e das suas experiências. A gente fica muito imagina. feliz com isso. E já deixo o convite para as próximas, para você vir Pode colocar. conversar. Então é isso aí, Fico à pessoal. disposição. A hora que quiserem, eu dou um jeito, mesmo na residência, eu me viro lá para dar aula para vocês. Obrigada, viu, Tá bom? Gustavo? Pessoal, boa Imagina. noite a todos. E é isso aí, gente. Obrigadão. Boa noite, gente. Tchau, tchau.